Caminho do Coração. Olá, meu irmão, minha irmã, sou o Padre Eliomar, o diretor nacional do Apostolado da Oração. Estamos juntos no mais um programa Caminho do Coração, aprofundando a nossa vida de cristãos, a nossa vida no apostolado, aprofundando também a nossa vida missionária. Nós estamos começando o mês de outubro, o mês das missões, e queremos refletir um pouquinho sobre o sentido da missão. O que é ser missionário? Qual é a atitude missionária do cristão? Orar é também ser missionário? Como podemos ser missionário na rede mundial de oração do Papa? Quais as atividades que podemos desempenhar para que essa dimensão missionária possa aparecer sempre mais na nossa vida? Então vamos entender um pouquinho isso. A intenção de oração do Papa desse mês, ela já nos ajuda para isso. O Papa diz assim: rezemos para que em virtude do batismo os fiéis leigos, em especial as mulheres, participem mais nas instâncias de responsabilidade da Igreja. Então, essa é a primeira coisa importante. É o batismo que nos faz missionários. Nós compreendemos isso na vida da Igreja cristã. O batismo é um impulso missionário. O batismo faz com que a gente agora, pertencendo a Cristo, a gente possa então viver como Cristo, viver o Evangelho de Cristo, viver o amor de Cristo que Ele nos pede. Então isso é que a Igreja entende como uma missão. Aqui, podemos dizer assim, que a evolução da compreensão da missão, ela foi também sofrendo, se transformando no decorrer dos tempos. Na Igreja Apostólica, na primeira igreja, naquela igreja martirial dos primeiros anos, a missão era identificada exatamente com pertencer a Cristo. Por isso o batismo tinha uma importância muito grande. E o batismo muitas vezes estava ligado à pessoa que era batizada, sabia que ela podia morrer mártir. Foi o período da igreja onde os nossos irmãos morreram mais por causa da fé. Então a missão era essa, era ser de Cristo, era dar testemunho de Cristo. Com o decorrer da história da igreja, depois que a igreja passou a ser oficial, o cristianismo passa a ser uma agora religião, podemos dizer assim, então também o conceito de missão vai sofrendo consequências, vai sofrendo, eu diria até mesmo, perda de sentido. Então a gente tem algumas épocas da igreja, podemos imaginar um São Francisco de Assis, lá pelo ano 1200 mais ou menos. São Francisco de Assis é aquele que coloca o dedo na ferida, para dizer o quê? Que a igreja, e que a igreja agora em hierarquia, não está mais cumprindo o seu papel missionário. Então é preciso reformar a igreja. São Francisco propõe agora uma volta ao evangelho, a uma pobreza evangélica. Esse é o sentido da missão. Então vocês vejam, 1000 anos a gente já tem, antes já havia acontecido, mas com São Francisco tem então uma marca bastante forte do que se entende pela missão e do que se pretende agora assumir como missão na igreja. Claro que a gente vem caminhando com isso. Depois nós temos uma outra mudança no Concílio de Trento, mais ou menos aí pelo ano de 1545, 1550, no Concílio de Trento. Então nós já temos também definições sobre a questão missionária. Mas será no Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 até 1965, que nós temos então agora a compreensão, a própria igreja se define melhor como missionária. E aí a gente tem tratados, a gente tem escritos sobre a missão, não só agora pensado para dentro, mas a missão pensada para fora. Então o que se chama missão ad intra, para dentro, e a missão ad extra. Depois se chamou a missão ad gentes, a missão para outros povos, a missão para além fronteiras. E que marca muito essa missão além fronteiras, nós podemos dizer que começa grandemente com o movimento de Santo Inácio, com a Companhia de Jesus, que depois de aprovada a Companhia de Jesus, no mesmo período do Concílio de Trento, os jesuítas são enviados para as Índias, são enviados para a Ásia naquele momento, São Francisco Xavier, para a África, para a América, para a Europa toda. Então começa um movimento agora de expansão, podemos dizer assim, de levar o cristianismo
a todos os povos. E depois nós temos um pouco bem depois, né? Nós temos pouco antes do concílio, mas a gente pode dizer assim que esses santos, eles já como que anteviam o concílio, né? O que a igreja iria definir. Nós temos, por exemplo, um Dom Santo Daniel Comboni, fundador dos combonianos e das combonianas. Esse santinho italiano funda uma congregação masculina e feminina especificamente para trabalhar na missão Ad Gentes. Até hoje os combonianos fazem o voto, quando entram, de não trabalhar na própria terra, vão trabalhar em outros lugares. Pode ser que uma vez ou outra, por um tempo, estejam na própria terra, no próprio país, mas os combonianos assumem trabalhar em outros países. E assim outros santos que fundaram congregações específicas missionárias. Então, a missão, ela é algo intrínseco à vida da igreja. O cristão é missionário. Não pode se compreender um cristão que apenas se contente em ir à missa todo domingo, voltar para casa, ir à missa todo domingo, voltar para casa, confessar-se uma vez por ano e coisa desse tipo. Não. Cristão de verdade é aquele que está sempre antenado, está sempre preocupado e está sempre também disposto. O que eu posso fazer? Estou na minha comunidade. O que eu posso fazer? Mas já estou com 90 anos. O que é que você pode fazer? 90 anos você ainda não comprou seu caixão, não é verdade? Você quer continuar vivendo, não quer? Então, a vida é a primeira missão nossa, ok. Mas também eu tenho que me preocupar com os demais, tenho que me preocupar com a missão da igreja. Então, o que eu disse antes, viver como Cristo, viver o Evangelho, viver o amor, isso vai se dando na minha casa, no meu ambiente, isso vai se dando no meu grupo do apostolado, na minha pastoral na comunidade, na minha missa que eu vou, no dízimo que eu ajudo, na oferta que eu dou para alguém, na caridade que eu faço. Tudo isso, então, se transforma em missão. E quando, Padre Eliomar, eu já tiver sem tantas forças que nem na igreja não puder ir mais sozinho, não tiver quem me leve, lembre-se, a oração no apostolado da oração, ela é missionária. Nós não rezamos para nós rezamos para os demais. Claro que quando eu rezo, eu estou incluído aí também, mas a preocupação primeira não é comigo. Eu não rezo todo dia pedindo a Jesus por mim, eu rezo pedindo a Jesus pelos demais. A intenção do Papa é exatamente isso, para que em virtude do batismo, os fiéis leigos, em especial as mulheres, participe nas instâncias de responsabilidade da igreja. Portanto, a missão abre os nossos horizontes. A missão abre o nosso olhar. A missão abre o nosso coração para essas realidades maiores do mundo, para os sofrimentos do mundo, para as dores do mundo, para as lágrimas do mundo. Então, que neste mês de outubro, nós ainda mais assumamos esse compromisso missionário que nós recebemos no nosso batismo, que nós recebemos na nossa crisma e que nós também fizemos na nossa consagração ao apostolado da oração, ao coração de Jesus, nós fizemos como um compromisso nosso de divulgar a devoção e de viver aquilo que nós queremos, que o nosso coração seja semelhante ao coração de Cristo. Sagrado coração do meu Oração ao Sagrado Coração de Jesus. depósito infinito. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.